a salvará. Amém? Podemos assentar, aplaudindo o Senhor, glorificando o nome do Senhor e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo e eu louvo o Senhor pela grandeza do seu amor derramado sobre a sua igreja. Mas hoje o Senhor tem me dado uma palavra e eu vou pedir bastante atenção da igreja, porque nós tivemos palavras muito poderosas este sábado, né? E eu estava no culto de sexta-feira, o primeiro pregador. Eu estava ali adorando o Senhor, buscando o Senhor, glorificando o Senhor, estava sentindo muito a presença de Deus. E a igreja estava tomada pelo poder de Deus na sexta-feira. E o Espírito Santo, eu ouvia nitidamente Jesus falando comigo. E eu falava assim: Senhor, as palavras que estão sendo ministradas, principalmente hoje que está sendo ministrada, está sendo de muito impacto. O que o Senhor quer que seja feito na tua igreja? Porque eu tenho clamado por um avivamento nesse lugar. E o Senhor Jesus falou comigo nitidamente. Eu ouvi a sua voz dizendo assim: fale de mim, pregue acerca de mim, mostre à minha igreja quem eu sou, fale para eles a verdade. E eu fiquei, meu Deus, e fiquei com aquela palavra no meu coração, e meu coração estremeceu muito, né? E eu estou em casa, irmãos, meditando. Como é que eu medito na palavra? Eu leio às vezes o texto, mas eu fico durante o dia expulsando aquilo no entendimento, ali orando com o Senhor e buscando uma revelação da parte de Deus, né? E buscando isso da parte do Senhor. E estamos vivendo dias tão complicados, porque eu vi os dois pregadores falando praticamente a mesma coisa. E eu vi também eles falando sobre, às vezes nós somos um pouco saudosistas, né? Mas ele comparando a geração com a geração anterior, né? E eu costumo dizer o seguinte: qual é a diferença que há entre a geração atual e a geração passada, já que o Evangelho está sendo tão pregado? E que na realidade a Bíblia não diz que a igreja tem que ir salvar a humanidade. A Bíblia diz que a gente tem que pregar a palavra, anunciar o Evangelho. E ele fala sobre isso. A gente tem o dever de anunciar as boas novas, mas não disse que a gente tem o dever de salvar, porque quem salva é quem? O Espírito Santo. Amém? É Ele que faz isso. E a diferença é porque antigamente, para ser cristão, eu estava falando hoje de manhã, cara, tinha que ser cristão mesmo. A pessoa tem que ser crente mesmo, porque na escola era zoado, no trabalho às vezes era rejeitado, no meio da sua família era menosprezado. Quantas pessoas não foram postas de fora de casa por causa que virou cristão? Um montão. Mas hoje não, hoje é moda. Hoje é moda. Então, hoje ser cristão, diferente de antigamente, hoje a pessoa pode entrar numa igreja de forma mais social do que de forma mais quebrantada. Amém? Vocês estão entendendo? Por quê? O que move o Evangelho, o que move a adoração, o que move verdadeiramente a igreja a ter um relacionamento com o Senhor, é uma palavra simples, que muitas vezes tem faltado no meio, que é arrependimento. É um arrependimento que verdadeiramente trata a nossa vida, trata o nosso relacionamento com uma intimidade com o nosso Deus. Por quê? Porque o cuidado que tinha, hoje já não tem mais. Não estou dizendo que é todos, mas se nós analisarmos, hoje ser cristão, para muitos, é mais um entretenimento do que verdadeiramente um culto de adoração. Mas eu creio que aqui nessa noite tem
irmãos e irmãs que vieram para adorar esse Deus, que verdadeiramente veio para ter esse relacionamento, né? Para ter essa intimidade. É muito fácil nós pregarmos a palavra de uma forma que você se sinta confortável, de uma forma que não mexa com você no confrontamento, mas sim no afagamento. Você já reparou que os louvores hoje, geralmente, eles são feitos para que o homem seja centralizado e não Deus seja o centro dessa adoração. Venha como estás, que eu vou te fazer um carinho. Venha porque eu nunca te rejeito. Mas nunca viu o contexto de tudo isso. Eu estava até falando hoje. Até o Paulo diz: você é a menina dos olhos de Deus. Ele disse para o povo de Israel: tu és a menina dos meus olhos. Mas olha, preste atenção no contexto. Que a maioria daqueles que Deus proferiu essa profecia morreu no seu pecado. Porque isso daí era futurista. E hoje vive, porque a promessa que Deus para Israel, ela não é uma promessa pessoal, é uma promessa nacional. E que muitas das vezes as pessoas tomam para si e falam: eu sou menino dos olhos de Deus, mas não se arrepende não. Eu sou menino dos olhos de Deus, mas não busque ter um relacionamento com Deus não. Ah, Deus me ama, mas ouve não a repreensão do seu pai para ver se você vai ter esse amor derramado sobre a sua vida, se você realmente não obedecer e não amá-lo como seu pai. Então nós estamos vivendo dias assim, em que para verdadeiramente fluir dentro de nós uma adoração, precisa-se primeiro de ter respostas da parte de Deus. Eu tenho que adorar tendo respostas ou não, amém? Eu tenho que adorar quando a porta se abre ou não, amém? Eu tenho que adorar quando está bom, quando está ruim, amém? Porque o alto da adoração não somos nós, é Deus, amém? E nós estamos aqui para adorar o teu nome e para glorificar o seu nome. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração ele venha acreditar toda a nossa vida ao Senhor e que verdadeiramente venha estar pautado nessa entrega. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, e esse tema verdadeiramente é muito forte, porque ele fala sobre discípulos na mão e numa escola de discípulos. Ele vai dizer ali, ele vai traçar todo um perfil e todo um modelo, todo um padrão, toda uma normativa para ser um discípulo de Cristo. E nós vamos entrar aqui daqui a pouco aqui, mas eu quero chamar a tua atenção para isso. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração, mas uma oração de quebrantamento, uma oração de entrega, uma oração de arrependimento, amém? Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos entregar verdadeiramente de todo o nosso coração ao Senhor, e que verdadeiramente o Senhor venha ser, Senhor Jesus, o foco da nossa vida, que verdadeiramente, Pai querido, nós venhamos, ó Pai, nos entregar de todo o nosso coração, mas te pedimos perdão pelos nossos erros, falhas, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes, Pai querido, negligenciamos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor fez por nós, mas te pedimos perdão pela nossa fraqueza, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe no seu amor e na sua graça, mas não permita que nós venhamos, ó Pai, continuar na situação que nós estamos, mas que nós venhamos despertar, e que o Senhor venha ter misericórdia de nós cada dia, que a tua palavra hoje que vai ser ministrada sirva para nos levantar como uma igreja avivada, uma igreja cheia da tua presença, uma igreja que não mede as dificuldades para te servir, mas que te sirva de todo o coração, de todo o entendimento, em nome de Jesus. Eu quero, Pai querido, que a tua vontade venha ser feita em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Agora vamos para a palavra. Irmãos, essa palavra ela é muito interessante, porque primeiramente ela começa com Jesus trazendo a evidência de reino. Porque quando João Batista ele vem anunciando, ele vem falando: arrependei-vos
porque vos é chegado o reino de Deus. E você vê que quando Jesus começa a se manifestar, né, a obra que Deus tinha colocado na mão dele para ser feita, ele começa já curando enfermos, já começa fazendo a obra de Deus, anunciando as boas novas, com milagres, com curas, com transformações. Você vai ver que Jesus, ele começa a multiplicar pães. Você vai ver ele expulsando os demônios daquele homem que era possesso de aproximadamente 6.000 demônios. Você vai ver ressuscitando Lázaro. Você vai ver ele ressuscitando a filha de Jairo. Você vai ver aquela mulher do fluxo de sangue tocando nele, saindo do poder. Você vai ver todas essas manifestações. E como é maravilhoso nós contemplarmos essas manifestações em nosso meio, não é verdade? É muito bom quando Deus manifesta o seu poder sobre nós, porque isso é evidência de reino em nosso meio. Porque as palavras, elas não podem consistir somente em palavras de sabedoria humana, mas palavras com demonstrações do poder de Deus. É reino. O reino em nosso meio, ele tem que se manifestar dessa maneira. E você vai ver Deus, Jesus, ele traçando isso, ele mostrando aos seus discípulos na prática o que era o reino. Aleluia. Daqui a pouco ele pega e faz uma grande comissão. Ele começa a pegar os seus discípulos e dá uma missão para eles. Vai de 2 em 2 a aldeias, não carregue nada, pregue o Evangelho. A casa que te receber, glória a Deus. A casa que não te receber, o que ele fala? Sacode os pés, a coisa dos pés e vai embora, segue o caminho, não pare aí. Continua, porque a pregação do Evangelho ela é ativa, ela não é inerte, ela é progressiva, ela não pode parar no meio do caminho, ela tem que continuar, ela tem que ser continuada, porque Jesus ele só vai voltar, está dizendo as Escrituras, quando todos ouvirem falar desse Evangelho. A Bíblia não diz que é todos salvos, que todos vão realmente se voltar para Cristo, não. Ele diz que quando todos ouvirem, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso é sinal de que muitos vão ouvir, mas nem todo mundo vai receber no seu coração o Evangelho de salvação. Amém? Então ele manda os discípulos irem. Ele manda os discípulos irem pregando. E o interessante que ele deu poder para os discípulos. Agora imagine, os discípulos começam a pregar e eles começam a vir endemoniados, eles põem as mãos e repreendem o demônio sai. Eles começam a profetizar a cura e aqueles que estavam doentes são curados. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque eles tinham poder dado por Jesus para fazer essas obras milagrosas, para fazer essas obras tremendas. Só que o interessante também é que quando eles retornam cheios de júbilo, cheios de alegria, com o coração totalmente preenchido. Porque imagine você, a pessoa vem endemoniada, você chega assim e repreende o demônio o submete, você sente unção saindo das suas mãos, você sente palavras de autoridade saindo dos seus lábios, e você vê que aquele que está enfermo é curado, e você foi um agente daquilo. Como se torna o coração do discípulo? Mas o negócio funciona, o negócio está certo. Eles voltam cheios de júbilo, cheios de alegria. Mas quando eles voltam, Jesus ele olha para eles, e em vez de pular com eles e saltar com eles por tudo que tinha acontecido, ele vira para os seus discípulos e diz assim: não vos alegreis porque os demônios vos submetem, e nem porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos por ter o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque todo o poder, toda obra que é realizada, ela não é realizada por causa do nosso mérito humano, ela é realizada por causa do mérito de Jesus, porque é Ele que concede poder para cada um de nós, poder proclamar esse Evangelho, até com sinais e maravilhas. E algo muito interessante é que em Filipenses
você vê que os elogios muitas das vezes sufocam e muitos às vezes proclamam com a intenção de virar o canal do elogio das pessoas, não é verdade? E ele fala sobre esse perigo: nada façais por vanglória, mas tudo que o Senhor Jesus faz através de você, seja para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, seja para glorificar o teu nome, seja para adorar. Então eles trazem uma lição para o discípulo, dizendo assim: você não tem que se alegrar porque os demônios vos submetem, porque não submetem por causa de você, eles se submetem por causa de mim e pela autoridade que eu dei no meu nome para que você faça essa obra. Você sabe por que aquele homem foi curado através da sua mão? Foi curado porque o meu nome entrou em ação e curou aquela pessoa. Mas agora se preocupe com uma coisa, porque a tua preocupação pessoal não é porque os outros vão te elogiar, não é porque os outros vão dizer como ele prega bem, como Deus usa ele. Ah não, o seu conteúdo pessoal com Jesus é se alegrar. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a tua preocupação, é de entender verdadeiramente que existe algo muito mais profundo e existe uma missão para ser feita através de nossa vida, mas que ela tem que ser pautada em padrões cristãos. E nós vamos ver isso agora, amém? Eu estou com pressa, vocês estão com pressa? Não? Então vamos lá. Glória a Deus. No versículo, vamos falar aqui para cá, a folha virou. No versículo de número 19, ele respondeu e disse: João Batista, João o Batista, outros, Elias e outros, um dos antigos profetas que ressuscitou, e disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. Ou seja, ele está falando do Messias. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Imagine agora, Pedro, naquele momento, ele revela a deidade de Jesus Cristo e revela ele como Messias, como o Senhor. Jesus, ele vê naquele momento e fala: verdadeiramente, Pedro, o que te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Agora você não será assim, mas serás eu, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Imagine você recebendo de Jesus um elogio desse, um reconhecimento desse. Maravilha, né? Mas logo em seguida, ele começa a ter um diálogo, e no mesmo diálogo, ele fala: mas é necessário que o Filho do Homem padeça algumas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí vem o versículo 23. Só que quando ele fala isso, em outros evangelhos sinópticos, Pedro, ele levanta e: não te faças isso e nada disso. E começa a querer repreender Jesus por ele ter falado isso. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, e repreende um homem que naquele momento tinha sido usado por Deus e agora deu lugar ao diabo. E o interessante é que eu não vi Jesus trazendo palavras coach para ele. Opa, desculpa. Palavras que afagam o seu ego. Mas ele disse assim: para trás de mim, Satanás. Ele foi direto e objetivo. Sabe por quê? Porque os céus é tomado à força. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. Sabe por quê? Porque o caminho que conduz à salvação não é fácil. E ele disse isso diretamente para ele. Ele deve ter tomado aquele baque, né? E aí Jesus continua. Aí entra no versículo que nós vamos falar aqui. E dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre renúncia.
renúncia. Ele fala sobre colocar de lado os meus desejos, as minhas vontades. Ele fala sobre botar em primeiro lugar a vontade de Deus, e que a obediência e sacrifício é necessário numa renúncia. Não existe renúncia sem obediência, não existe renúncia sem sacrifício, não existe vida cristã se não renunciar, se não negar-se a si mesmo. Vai ter momento que vai ser difícil, sim, vai ter momento que vai ser complicado, sim, mas Deus, Ele vai pedir de nós o seguinte: a nossa renúncia. A renúncia, ela é necessária para vivermos o cristianismo. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha não o afago do nosso ego, mas Ele trabalha a transformação do nosso caráter. E a transformação de um caráter, ele é transformado e é forjado no fogo, amém? Através da renúncia, o nosso caráter é transformado. E ele diz assim, ó, negue-se a si mesmo. Ele está falando sobre renunciar. Ele está falando sobre deixar de lado os meus desejos carnais. Sabe por quê? Porque você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Porque você não sabe quanto tempo você e eu temos de vida nessa terra. Porque nós não sabemos se amanhã levantaremos com saúde ou não. Ou se Deus, Ele vai tirar o último fôlego de vida. E nós que temos um entendimento da palavra, sabemos que nesse processo todo, o que mais vale é nós ajuntarmos depressamente os tesouros no céu e não na terra. E Ele fala sobre renunciar. Renunciar o quê? A minha carne, renunciar os meus desejos, renunciar aquilo que me torna confortável, porque muitas das vezes Deus vai tirar o conforto de nossas vidas. Ele vai sacudir a gente da maneira como nós estamos vivendo, porque Ele tem uma obra a realizar em nossa vida. E Ele quer usar você, e muitas das vezes para usar eu e você, Ele vai sacudir a você, irmão, e Ele vai falar: renuncia. A renúncia é necessária para forjar o caráter. Por quê? Porque se você analisar a confissão de Pedro e depois Jesus dizendo sobre o seu sacrifício, ele vai dizer o seguinte: você quer vir? Você quer me seguir? Você tem certeza que você quer me seguir? Para me seguir, você vai ter que trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Amém? Você quer seguir? Para você seguir, você tem que trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou. O caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, o caminho do amor sacrificial. Jesus, ele estava lá no Getsemane, que todo mundo conhece. Irmãos, imagine só, ele poderia dizer não, mas ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ser discípulos é dizer não às nossas próprias vontades, é renúncia, amém? É renúncia. E ele fala aqui: negue-se a si mesmo. E logo em seguida ele traz mais uma: tome cada dia sua cruz. Ou seja, ainda existe uma cruz. Porque eu vejo todo mundo pregando que não há necessidade mais, porque Jesus já fez tudo. Mas aqui está dizendo que ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Ainda existe algo que nós temos que fazer. Ainda existe algo que nós não paramos. Ainda tem uma missão a ser realizada, eu e você. Ainda existe algo para ser feito. Ainda existe algo para ser efetuado. Então ainda temos uma cruz para nós carregarmos. É verdade ou não? Ainda existe uma cruz. Existe uma cruz. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É o que está escrito aqui. Então, hoje nós estamos nesse tema, e esse tema diz sobre renunciar, sobre
deixar de lado. Significa viver uma vida cristã e uma vida de discipulado, de disciplina. Disciplina. E o Senhor nos ensina a ter uma disciplina. Porque muitas das vezes nós queremos ter um relacionamento. Mas Jesus ele disse assim para os seus discípulos, naquela passagem muito bonita, né? Que os seus discípulos não jejuam? Não, como vão jejuar os discípulos se o noivo vai estar com eles? Mas chegará o dia em que eles terão que jejuar. E hoje nós jejuamos. Para quê? Para a mortificação. Para nos ajudar a mortificarmos. Porque na realidade, renúncia significa cruz. E cruz significa morte. Morte sacrificial. Se nós não entendemos que como discípulos e como seguidores de Cristo temos que morrer todos os dias e ressuscitamos com Ele todos os dias. A Bíblia diz lá e fala assim: se portanto, se sofremos com Ele, também com eles reinaremos. Se morremos com Ele, também com eles ressuscitaremos. Nós todos os dias estamos vivendo isso. E uma coisa que eu quero trazer para os irmãos é que a cruz significa isso, mortificarmos a nossa própria carne. Cada um de nós estamos levando a nossa cruz. Cada um de nós ainda temos que conduzir ela. Só que você não está mais sozinho nessa condução. Essa é a diferença. Porque hoje você tem a graça de Deus para te ajudar a carregar essa cruz. E você, se sabe para você, é difícil? É difícil. Meu irmão, é complicado, é pesado às vezes. Sabe por que muitas das vezes é pesado? Eu já vivi muito isso na minha vida. Eu tenho pouco tempo de evangelho, 30 anos. E eu senti muitas das vezes essa cruz pesar demais sobre os meus ombros. Muitas das vezes estava difícil, porque todos nós passamos por isso. Ninguém aqui é autossuficiente para dizer que é fácil levar. Não é. É difícil, porque você vai ter que dizer não a você muitas vezes. Você vai ter que renunciar à sua vontade muitas e muitas vezes. Às vezes você vai se frustrar, às vezes você vai desanimar, às vezes você vai sentir o peso da sua cruz. Eu senti isso muitas e muitas vezes na minha vida, até eu aprender que isso acontecia porque eu estava carregando sozinho. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, é por isso que Ele enviou o Espírito Santo. E nós não precisamos mais carregar sozinho, não. Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Sabe por que você ainda continua firme na presença de Deus, eu e você? Porque o Espírito Santo nos ajuda a conduzir. Mas na escola que Ele nos ensina, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes é difícil. E eu vou te dizer uma coisa que talvez não vai te animar tanto. A vida de um cristão, ela não é feita somente de momentos bons, mas geralmente ela é feita de momentos de muito sofrimento. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então vós vencerás também. A promessa não é a isenção da dificuldade, a promessa é que você vai vencer a dificuldade, porque Ele venceu por você. Então vai ter momentos que vai lutar, vai ter momentos que vai ser difícil mesmo. E os pregadores pregam muito sobre isso esses 2 dias. Mas eu queria trazer mais de uma forma mais didática, né? Nessa prática pastoral. Porque quando a gente prega fora, geralmente a gente traz uma palavra, mas a responsabilidade pastoral é diferente de um pregador. Então hoje eu quero trazer uma palavra pastoral em cima disso. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz: todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está na Bíblia isso não está inventado. Então, quando você ouve, você vai receber Jesus como Salvador e toda a sua vida vai ser de moleza, não é assim. Por quê? Porque vai ser difícil? Vai. Mas o que vai fazer você carregar com facilidade tudo isso é a presença de Deus na sua vida. Você vai ser salvo em Cristo Jesus.
E o Espírito Santo vai te confortar nos momentos de luta. Ele vai te ouvir no momento de aflição. Ele vai segurar na tua mão e vai te levantar. E quando você não estiver aguentando, Ele vai de novo te levantar. E quando você está ouvindo o Espírito Santo, Ele vai trabalhando. Por isso que a Bíblia diz e é categórica: eis que estou à porta. Não está falando sobre o ímpio, Ele está falando sobre a igreja. Porque vamos viver dias difíceis, dias complicados, mas Ele vai estar à porta do nosso coração batendo e dizendo: deixa eu entrar, que eu vou te ajudar a vencer isso. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor nessa noite. Primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz: pois foi para isso que Ele nos chamou o próprio Cristo, sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele está falando que Ele sofreu e deixou de exemplo. Ele está dizendo que nós também vamos passar por esse momento, mas o exemplo que Ele nos deu é que no final vai ser um caminho de eternidade, de vitória. Nós somos vencedores? Ah, não. Nós somos mais de vencedores. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você se sente um vencedor? Bate a mão no seu peito e diz: eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz uma palavra muito interessante também lá em Filipenses, capítulo de número 4, se eu não me engano, capítulo de número 4, bota para mim, Filipenses 4, capítulo de número 4, eu quero que a gente acompanhe, que também ele traz uma alusão poderosa. Como Deus disse, Senhor, obrigado, esquenta não. Filipenses, no capítulo 4, aleluia, no capítulo 4, Paulo ele vem agradecendo, ele vem falando, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, versículo de número 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, sejam alegres, sejam felizes. Mas por que? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ele está falando justiça, porque quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos paz com Deus. Então a sua justiça, ela tem o poder de fazer com que os homens dessa terra olhem para nós e falem: esse homem é diferente. Porque como é que ele pode se regozijar? Como é que ele pode adorar no momento de aflição? Ele está dizendo ali, porque quando nós temos paz com Deus, a ira não está sobre nós mais, porque nós fomos resgatados com alto preço. Então Satanás não tem poder de nos acusar, porque a nossa visão não está mais na terra, vivemos com a visão no céu. A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Na realidade, a única dificuldade que nós temos é de tirar os nossos pés de sobre a terra e firmar a nossa estatura de varão no céu, naquilo que está acontecendo lá, naquilo que já foi proclamado para a nossa vida, coisa que olho não viu, ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Existem coisas muito maiores preparadas para nós. A aflição que eu e você estamos vivendo hoje, ela não há de se comparar com a glória que está nos esperando lá. Ele prepara o seu discípulo para ser um homem e uma mulher de Deus. Ele nos prepara assim. Quantas vezes fomos forjados no fogo? Eu lembro que muitas das vezes, irmãos, minha mãe deu um testemunho aqui, que eu quase morri. Sabe por que eu quase morri? Eu vou dizer para ela, que eu acho que ela nem sabe. Eu estava numa reunião de juventude, me lembro até hoje. Eu era o segundo lá eram 3 coordenadores, era o segundo. Eu lembro que o primeiro coordenador falou uma coisa que eu não quis, não concordei, e bati de frente e falei: não quero saber. Quando eu saí de lá, o Rogério, que é o missionário que pregou aqui, lembra o Rogério, né? Ele chegou ali, chegou na rampa da igreja, que eu estava descendo a igreja, deu uma rampa para cima, e ele falou assim para mim: mas
voz dizendo assim para mim: tu vai deitar, mas você não vai levantar. Tu vai deitar, mas você não vai levantar. Me lembro que naquele dia eu desci a rama, eu falei: isso não é Deus não, isso é demônio. Quando eu estou descendo, eu vi de novo: você vai deitar, mas você não vai levantar. Cheguei em casa, tinha ar livre. Peguei e fui para o ar livre, já estava passando mal na peça já. Cheguei no ar livre, foi ar livre, fizemos ar livre, foi uma benção, voltei para casa já não aguentando nem andar. E até hoje eu sei o que foi que aconteceu. Eu me lembro que quando eu estava no leito de dor, o Espírito Santo começou a ministrar e eu sentia tanta presença de Deus misturada com a dor no meu corpo, meus ossos pareciam que estavam sendo esmagados, eu não podia mexer um dedinho mínimo. E eu estava me sentindo dor, sentindo a presença, sentindo dor, sentindo a presença. E eu tive, no momento dessa agoniação na madrugada, que eu não conseguia dormir direito, nem minha mãe, ficava lá no pé da minha cama orando, eu estava lá, e naquele momento eu falei: Senhor, eu peço perdão por tudo que eu fiz, mas eu não, sabe quando a gente acha que tem razão, e a gente nem lembra do que fez? Eu nem lembrava, daqui a pouco veio uma imagem de tudo que eu tinha feito, e o Espírito Santo: você sabe no que você tem que se consertar? Eu pedi perdão a Deus, e comecei a pedir perdão a Deus, e comecei a pedir perdão a Deus, e eu senti a presença do Espírito Santo, eu senti a presença de Deus, eu senti a glória de Deus. Eu lembro que minha vida ali foi um milagre, porque quando eu me arrependi, minha mãe foi para uma consagração na rua Sergipe, até hoje uma irmã chegou lá e profetizou que estava curando o filho de uma irmã. Eu estava em casa recebendo a cura, meu corpo estava energizado. Mas sabe por quê? Porque reino é arrependimento, reino é confissão de pecado, reino é isso. E o Senhor nos discipula. Eu fui naquele momento, o Senhor trabalhou na minha vida, e eu vou te dizer, continuou, porque eu continuei ruim, porque eu vejo hoje, os irmãos têm uma facilidade de servir a Deus, têm uma facilidade de fazer as coisas. Eu gostava de fazer a obra de Deus, eu nunca fui interrompido sobre isso, nunca tive dificuldade nisso, mas eu tinha dificuldade de obediência à liderança muitas das vezes, porque eu gostava de bater às vezes de frente com um com o outro. Aí tinha o Sebastião Soares, que sempre me puxava a orelha, que sempre falava comigo, um presbítero lá da igreja. Por quê? Porque Deus me amava, então ele me corrigia. Deus me amava, então ele apertava o parafuso. Uma vez eu andando na rua no Brasil: não se preocupe com aquele não, que daquele cuido eu. Então Deus, ele cuida da nossa vida, ele cuida do nosso ministério, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós, ele cuida de cada um de nós, porque ele quer ver de nós um crescimento ministerial, um crescimento como cristão, um crescimento como servo de Deus. Ele molda-nos, ele nos molda, assim como um arborista molda um mármore, assim como o olheiro molda um barro, assim como o vidraceiro molda um vidro, assim como um pedreiro ele constrói uma casa, ele também faz isso com a gente. Ele vai colocando pedacinho por pedacinho, ele vai transformando a nossa vida, ele vai arrancando aquilo que não provém dele, ele vai tirando e vai nos forjando a ser um discípulo, até alcançarmos uma maturidade para dizermos assim: eu não quero isso, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio as minhas vontades. Jesus, ele foi moldando os seus discípulos, ele foi moldando os discípulos, ele foi trabalhando. Aleluia. Toma a sua cruz, toma a sua cruz. Ele foi trabalhando, ele trabalha com essas vidas. Tu sabe que eu aprendi uma coisa: eu amo quando Deus nos repreende. Quando ele me repreende, eu amo, porque é um sinal de que ele ainda me ama. Eu não estou de fora, eu estou dentro. Aleluia. E ele trabalha. Tu sabe, Pedro, Jesus, ele olha para Pedro: vinde a mim, e eu vou te fazer de você pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as suas redes na areia. Glória. Largou
a sua rede sobre a areia. Não segure a sua rede, porque a rede física, muitas das vezes, pode ser um impedimento de você não abraçar a rede espiritual. Glória a Deus. Eu vou te fazer pescador de homens. Ele imediatamente abandonou a sua rede. E o interessante é que Pedro era casado. Imagine agora ter que administrar tudo isso na sua vida, porque ele foi um dos principais apóstolos de Cristo, teve o cuidado da igreja. Imagine aquele homem, muitas das vezes, tendo que renunciar à sua vida secular, tendo que apagar da sua mente as preocupações do dia a dia. Amém? Tenta imaginar isso. Por isso que a Bíblia diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Ele diz para a gente lançar toda a nossa ansiedade aos pés dele. Sabe por que ele fala isso? Porque homens fizeram isso, mulheres fizeram isso, servindo a Deus de todo o seu coração, abandonando as suas vontades. Nós estamos aqui agora e tem missionários morrendo agora, pregando o Evangelho de Jesus. E às vezes nós estamos preocupados com o nosso dia a dia o tempo todo. Não vos preocupeis, porque de você Deus cuida. De você Deus cuida. Tu já reparou que às vezes nós estamos atravessando um negócio? O filho está doente, o fulano está ciclano, está quase morto, não sei o que está acontecendo, meu Deus. E a gente corre para lá para tentar resolver, não resolve coisa nenhuma. Tenta resolver e não consegue resolver. E a gente fica naquela aflição. Aí a gente, quando vê que a coisa está pegando, a gente, rapaz, vamos orar. Aí ora, aí Deus dá vitória. Eu podia ter feito isso antes. A gente anda correndo para lá e para cá. Quer ver outro detalhe? A gente não quer mudar. Está bom do jeito que eu estou, está confortável. Servir a Cristo significa mudança. Amém? Amém. Servir a Cristo é sinônimo de transformação. Enquanto você não entender, e eu não entender ao ponto de que ser cristão é ter transformação, você vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo, de sofrimento, de falta de entendimento. Sofrer é uma coisa por Cristo, sofrimento porque não compreende é outra. Porque quando sofremos, entendendo que isso faz parte do processo, você não está sozinho, o Espírito Santo está te fortalecendo, está te mostrando coisas maiores. Mas quando você sofre, deixando Cristo de lado, aquilo se torna uma bola de neve. E por mais que você tenha momentos de refrigério, retorna-se o mesmo problema o tempo todo. Mas por que volta o mesmo problema? Porque eu não renunciei a mim mesmo. Porque eu continuei com a mesma posição que eu sempre tive. Eu deixo por um momento, quando a coisa melhora, eu volto para o mesmo posicionamento que eu estava antes. Mas Deus não quer isso. Deus quer mudança progressiva, para que tudo venha a mudar e venha a ser transformado. Paulo era fariseu, doutor da lei, tinha uma grande posição. Quem não é apaixonado pelo apóstolo Paulo? Os seus ensinamentos, a sua maneira de falar, o que ele deixou aqui escrito, que coisa tremenda. Quem não gosta? Não é verdade. Mas quando ele tem encontro com Cristo, ele renega tudo que ele era, larga tudo que ele era, abandona tudo para seguir a Cristo. Larga a sua posição, larga os elogios. Ele larga a sua vida de conforto, a sua vida de autoridade humana, porque ele tinha autoridade dada na terra. Ele puxa para ele a perseguição. De perseguidor torna-se a ser perseguido. Tudo por causa de Cristo, tudo por causa do Senhor Jesus. E ele que diz lá, sem ter necessidade e sem ter fatura: posso todas as coisas
também que diz lá em Romanos, no capítulo 8. Eita, passagem linda. Glória a Deus. Essa Bíblia é nova, minha vista não ajuda muito. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. E ele fala: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós somos entregues à morte. Somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como alguém que ama entrega alguém à morte? Como alguém que ama deixa você padecer perigos? Como alguém que ama permite aflições na sua vida? Isso não é a discussão do mundo todo? Não é o que todo mundo questiona? Como alguém que ama está vendo essa situação e ainda permite essa perseguição, ainda permite essa aflição na minha vida? Como alguém que ama pode fazer isso? Aleluia, Deus. É porque o amor de Deus, ele não está colocado na frequência da terra, ele está colocado na frequência do diapasão do céu. A Bíblia diz que Deus tem prazer até na morte do justo. Porque a morte para mim e você, que é natural, é uma coisa, a morte para Deus é outra. A aflição que eu estou passando aqui para Deus é momentânea, mas aquilo que Ele tem preparado para nós é eterno. É porque para mim eu quero ganhar aqui, mas para Deus Ele quer que você ganhe lá, porque lá ninguém pode roubar de você. É por isso, igreja, que renunciar significa o seguinte: olha o que significa renúncia. Jesus morreu por causa dele? Jesus morreu por causa dele? Ele morreu por causa de nós. E quando eu digo que eu tenho que tomar minha cruz, é porque a minha vida tem que ser doada para o meu próximo. Por amor. Renunciar a mim? Fulano, pastor, por favor, eu estou passando uma dificuldade. Você tem como orar comigo sobre uma situação? Sim, eu vou jejuar também por você. Mas ela tem dificuldade, a pressão dela é muito baixa. Como é que ela vai jejuar por uma pessoa? Poxa, mas realmente eu tenho essa dificuldade aqui, mas eu vou renunciar à minha carne, como nós fazemos muitas vezes, por amor ao meu próximo. Glória a Deus, aleluia. Poxa, mas vamos sair, vamos dar uma volta, vamos aproveitar, vamos na casa do teu pai, da tua mãe, vamos lá, que eles fazem muito tempo que não vai lá. Se arruma todo, se prepara todo, aí daqui a pouco, olha só, tem que você fazer uma oração em casa, é porque fulano está muito doente. Aí você olha um para o outro e fala: tira a roupa, vamos lá, vamos botar a roupa, vamos lá visitar. Você larga tudo por aquilo ali. Isso, porque cristianismo não é viver as suas escolhas e as suas vontades. O cristianismo é viver as escolhas e as vontades de Deus. E a vontade de Deus é que você se doe para o seu próximo. Amém? O que faz você estar num culto como esse? O que faz alguém jejuar e orar e se dedicar tanto? Poderia estar confortavelmente, mas não. Às vezes sangra. Eu vi o pastor presbítero Marcos uma vez chegou para mim e falou assim: puxa, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais pelo Cobrex. Foi você, não foi? Foi você mesmo, foi sobre você mesmo. Eu e a Luciana vamos jejuar mais. Eu falei: mas por quê? Porque tem pessoas lá precisando, lá é pesado, eu preciso orar mais, jejuar mais. Eu não poderia falar: muito difícil, vou ficar em casa, deixa esse povo para lá. Mas uma vez que Deus te chamou para ser discípulo, é para ser doador de vidas. A sua vida tem que ser doada para o seu próximo. O seu talento tem que ser doado para o seu próximo. A unção que Deus derramou para a sua vida é para
ser distribuída. Por isso que a Bíblia diz que é melhor doar, dar do que receber. Aleluia! Porque quando a Bíblia diz sobre submissão, ele fala sobre entrega. Quando nós falamos sobre entrega, às vezes, muitas vezes, nós temos que renunciar a nós mesmos para servirmos o nosso próximo. Aleluia! Quer ver um detalhe importante? Estevão estava lá, pregando a palavra com muita ousadia. O maior sermão do Novo Testamento, talvez da Bíblia, foi Estevão que pregou. Aqueles homens viram a face de Estevão brilhar. Brilhar. Estava brilhando igual o sol. Vamos supor que você está aqui. Vamos supor aqui, não. Vamos lá. A irmã Josi está pregando aqui. A gente está ali sentado, daqui a pouco o rosto dela brilha igual o sol. Meu Deus! A igreja está sendo arrebatada, meu pai. Meu Deus, está igual o sol. Brilhando mesmo, não quero aqui não. Mas igual o sol. Porque estava muita unção sobre ele. Mas aqueles homens, o que eles fizeram? Eles apedrejaram Estevão. Alguém pode ser apedrejado por causa de outro. E ele sendo apedrejado, Deus o permitiu para ser o primeiro mártir. Para quê? Porque era necessário ele morrer para que o evangelho fosse propagado, pudesse ser tirado de dentro de Jerusalém. Foi necessário Estevão morrer. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus à destra de Deus para o receber. Mas ele exclama no último momento: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Uma pessoa que morreu para o mundo, que morreu pelas suas próprias vontades, ele não tem nenhum interesse pela sua própria vida. Ele tem interesse em viver para servir a Deus. Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. São palavras que são ecoadas, faladas e ministradas. Mas também tem palavras que são ecoadas e ministradas para dizer: viva no melhor conforto da sua vida. Não é pecado ter o melhor conforto, mas se o teu conforto glorificar a Deus, amém. Viva no melhor que você tem. E não sei o que mais lá. Irmão, qual foi o povo que viu mais milagres sobre a face da terra? O povo no deserto. Não entrou um. Porque relacionamento com Deus não é pelo fato de ver milagres ou de viver um milagre, mas é pelo fato de ter um relacionamento íntimo com Deus.